Hoje no Cartório Contemporâneo. Falaremos com a doutora Vanelly Rocha, sua experiência como juíza e sobre cartórios de notas. A regularização fundiária em Minas Gerais. Tudo isso e muito mais aqui no Cartório Contemporâneo. Vanelly Rocha Falcão César é ex-juíza de Direito do TJRJ. Em 2015, foi aprovada em concurso público de provas e títulos e passou a exercer a função de tabeliã do 21º Ofício de Notas da capital do Rio de Janeiro. É pós-graduada em Direito Notarial e Registral e em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Gama Filho. Doutora em Direito pela Universidade Veiga de Almeida e mestra em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora da pós-graduação em Direito Notarial, Registral e Imobiliário da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Como você está, doutora? Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o gentil convite formulado pela CNR, na pessoa do Dr. Rogério Bacelar. Doutora Vanelly, a doutora já foi juíza de Direito do Estado do Rio de Janeiro. A senhora já viu em primeira mão o acúmulo de processos da justiça brasileira. A senhora pode contar um pouco dessa sua experiência? A senhora acredita que o caminho extrajudicial via cartórios é uma solução para o desafogamento do judiciário? Eu fiz juíza de Direito por aproximadamente 15 anos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e exerci a judicatura tanto no interior, quanto na Baixada, quanto na capital, e, por fim, encerrei a minha carreira na turma recursal dos juizados especiais cíveis, julgando as demandas, e em todas as esferas jurisdicionais, em todos os locais geográficos em que se situa o Poder Judiciário, a reclamação, as queixas da população, dos usuários, são sempre a mesma. A morosidade da jurisdição, a baixa eficácia na entrega da prestação jurisdicional, né? E, à época, eu também exerci a função de juíza dirigente dos núcleos regionais da Corregedoria, que é uma figura similar à do juiz corregedor do Estado de São Paulo, com uma nomenclatura diferente, aqui no Rio de Janeiro, e mesmo com esse contato no extrajudicial que já tínhamos no judicial, eu não tinha noção das facilidades que os cartórios podem oferecer, né? E falamos cartórios numa acepção mais corrente, como é usada pela população, como é conhecida, né? Mas as serventias extrajudiciais e das possibilidades, das múltiplas possibilidades que podem se apresentar como alternativas à jurisdição. Então, a desjudicialização ou extrajudicialização, ela vem como uma saída, como um caminho que não só é uma resposta do próprio legislador a esse inflacionamento da jurisdição, essa incapacidade da jurisdição convencional resolver os conflitos que a eles são submetidos, como mais um caminho, como mais uma porta de acesso à justiça. Como você mesmo colocou, um dos maiores cases de sucesso do extrajudicial foi a edição da Lei 11.441 de 2007. A Lei 11.441, ela veio possibilitar a realização de inventários, partilhas, divórcios, separações no âmbito extrajudicial. Então, essa lei, ela foi editada num contexto em que haviam muitas tensões no campo, houve muita resistência, até mesmo inicialmente dos advogados em relação à edição dessa lei,
porque se tinha dúvidas de que as serventias extrajudiciais iriam responder de forma adequada a essa demanda, de forma adequada à solução dessas questões, e hoje essa lei é um sucesso, é uma lei que tem uma adesão esmagadora dos advogados, dos usuários. Então, todos os advogados que são ouvidos em relação aos atos que podem ser realizados sob a égide da Lei 11.441 são unânimes em dizer, abre aspas, 1000 vezes o extrajudiciário, que eu escuto no campo. Ontem, por exemplo, eu atendi uma advogada aqui no cartório, especialista na realização de inventários, e trouxe para a nossa análise 4 inventários que existem há mais de 40 anos, estão presos, enterrados no judiciário, e quando eu examinei os autos e falei com ela que havia possibilidade desses processos serem solucionados aqui no cartório, na serventia extrajudicial, em aproximadamente 15 dias no máximo, ela saiu da serventia com uma felicidade. Ela falou para mim: olha, doutora, eu entrei aqui no cartório desanimada, achando que eu não ia conseguir atender a parte, resolver esse problema, e eu estou saindo daqui com um brilho nos olhos. Então, esse movimento de extrajudicialização é um movimento que não só já iniciou há alguns anos no nosso ordenamento jurídico brasileiro e que vem com uma boa receptividade por parte dos operadores do direito, por parte da população, e que cada vez mais nós temos possibilidade de oferecer soluções simples e desburocráticas. A senhora foi responsável pela criação da diretoria da Anoreg Mulher. Qual a importância das mulheres notárias e registradoras se unirem para dar suporte à sociedade? Pode falar algum caso que a Anoreg apoiou? A Anoreg Mulher é uma diretoria que foi criada de forma pioneira no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos a oportunidade de implementar a criação dessa diretoria na condição de diretora da Anoreg Mulher. E a Anoreg Mulher surgiu num contexto de necessidade de responsabilidade social dos notários e registradores, num contexto em que a violência contra as mulheres aumentou durante a pandemia do Covid-19. Essas mulheres não tinham possibilidade ou teriam dificuldade em acessar a rede convencional de segurança pública para denunciar eventuais casos de violência doméstica, ou porque estavam em casa trancadas com o agressor, ou eventualmente só saíam à rua acompanhadas pelo agressor, e num período de isolamento social em que o Poder Judiciário teve as suas portas físicas fechadas, alguns órgãos públicos, defensoria, como o Ministério Público, também tiveram as suas portas fechadas, e os cartórios, como serviços essenciais, se mantiveram abertos durante esse período. Então, da vocação histórico-social dos cartórios, dentro da capilaridade dos cartórios, que estão presentes em todos os municípios do Brasil, nós pensamos nessa adesão dos cartórios a esse movimento para possibilitar essas mulheres o acesso a um pedido de socorro. Então, inicialmente, nós aderimos no estado do Rio de Janeiro à campanha Sinal Vermelho, que foi uma campanha criada pelo Conselho Nacional de Justiça e Associação dos Magistrados do Brasil, em que a mulher se dirigia a uma farmácia, inicialmente se pensou numa farmácia, se dirigia a uma farmácia com uma cruz de um sinal vermelho na mão, feito com batom, com uma caneta, e aquele sinal vermelho, ele representava um pedido de ajuda, né? Me ajude, era isso que aquela mulher estava falando de forma silenciosa. E nós trouxemos isto para o cartório, para que, eventualmente, uma mulher ingressando no cartório com um sinal vermelho na mão, ou falando sinal vermelho, o colaborador do cartório conduzisse essa mulher a uma sala reservada e acionasse a polícia militar para dar a continuação naquele atendimento à mulher. E dentro desse movimento que começou de forma embrionária para o Rio de Janeiro, nós conseguimos
trazer esse movimento para todo o Brasil, levar esse movimento para todo o Brasil, com adesão pela Anoreg BR, né? Não mais Anoreg RJ, mas Anoreg BR, que se mobilizou e aderiu à campanha, celebrando um convênio com o CNJ e com a AMB, para que todos os cartórios fossem instados a também aderirem a essa campanha. E foi muito interessante a época, porque nós tivemos várias situações práticas que chegou ao nosso conhecimento, que nós pudemos atuar de forma positiva, como, por exemplo, no 21º Ofício de Notas da capital do Rio de Janeiro, que é o serviço em que sou titular, nós atendemos uma mulher que já era vítima de violência há muitos anos, o marido era um policial militar, ela já tinha filhos e até netos com esse agressor, e ela que se sentia desconfortável e constrangida em procurar um meio convencional de segurança pública, né, polícia militar, delegacia, em determinados períodos já até desacreditada desse sistema, ela procurou o cartório pedindo ajuda e nós fizemos o encaminhamento. Uma colega daqui do interior também fez contato comigo, dizendo que durante a lavratura de uma escritura, uma escritura de procuração no cartório, juntamente com o marido, ela sinalizou que era vítima de violência, sinalizou que era vítima de cárcere privado por esse agressor, e chegou ao nosso conhecimento, nós acionamos a Polícia Militar da região, que compareceu ao endereço daquela mulher e fez o atendimento daquela mulher para encaminhá-la para a delegacia de polícia, para encaminhá-la aos meios formais de segurança pública. E em Belo Horizonte, nós também tivemos um relato de uma colega que, tão logo foi divulgada na mídia a adesão à campanha Sinal Vermelho pelos cartórios, uma mulher entrou no cartório e também noticiou que era vítima de violência, e essa colega me relatou, titular de um serviço em Belo Horizonte, que até hoje ela mantém contato com essa vítima, que no primeiro momento não desistiu, não quis prosseguir com o registro, mas que mantém contato no sentido de dar um suporte a essa mulher. Aqui no Rio também nós tivemos uma situação bastante interessante, que uma auxiliar de cartório de um serviço daqui do Rio, tão logo nós participamos de uma reportagem com uma cobertura que foi feita aqui no Rio de Janeiro, ficou sabendo da existência desses serviços a serem disponibilizados pelos cartórios. Ela relatou que o avô, a quem ela nem chamava de avô, nem se referia como sendo avô, que ela disse que era um monstro, se referiu como sendo um monstro. Ele, durante anos, agredia a avó, e disse que se, à época, a avó pudesse contar com a ajuda de uma servente extrajudicial, de um cartório próximo à casa dela, em que ela pudesse buscar apoio no sentido de pedir ajuda, que talvez isso não tivesse acontecido. Então, foi um trabalho bastante gratificante que nós realizamos, com um legado que aqui no Rio de Janeiro nós deixamos para todo o Brasil, e é algo que nós devemos manter sempre viva essa chama, no sentido de nos compreender como espaço para exercício dos direitos civis e de fortalecimento da cidadania e de proteção dos vulneráveis. Durante a pandemia, os cartórios passaram por uma grande revolução tecnológica, efetivando grande parte dos atos de forma online. Como a senhora avalia a presença da tecnologia nos cartórios de notas? Durante a pandemia do Covid-19, nós tivemos a oportunidade de crescer bastante como instituição. Nós, como profissionais do direito, tivemos que nos reinventar para atender essa demanda da população, sobretudo, como eu falei anteriormente, porque houve um período em que houve o fechamento dos fóruns, dos órgãos de defensoria pública e do Ministério Público. E durante esse período foi editado pelo Conselho Nacional de Justiça o provimento 100, e o provimento 100 regulamentou no âmbito nacional a realização das escrituras eletrônicas ou escrituras digitais ou escrituras virtuais
que é a forma como são conhecidas as escrituras realizadas por meio de uma plataforma criada pelo Colégio Notarial do Brasil, em que nessa plataforma são realizados os atos eletrônicos e é feita a gravação por meio de videoconferência notarial. E à época nós tivemos uma experiência muito interessante aqui no Cartório 21 do Rio de Janeiro, de entender a importância da tecnologia dentro do exercício dessa função social que nós temos. E uma brasileira que vivia em uma união estável com italiano no exterior, ela tentou ingressar no Brasil, e à época as fronteiras do Rio de Janeiro estavam fechadas, então ela, como cidadã brasileira, ela conseguiu ingressar no território nacional e conseguiu chegar no Rio de Janeiro. Esse italiano conseguiu desembarcar no estado de São Paulo, mas com o fechamento das fronteiras ele não conseguiu acompanhá-la até o Rio de Janeiro. E eles, inclusive, estavam com um casamento marcado, e ele sequer conseguia chegar ao Rio de Janeiro para formalizar esse casamento perante o registro civil. E eles solicitaram a gente a realização de uma união estável, que é a atribuição da serventia de notas, dos tabelionatos de notas, e a união estável, como todos sabemos, é uma escritura que pode ser feita de forma simples, de forma bastante desburocrática, que não tem o mesmo ritual e solenidades que o casamento, mas que possui o mesmo abrigo constitucional como entidade familiar. Então, nós lavramos a escritura híbrida. O que significa a escritura híbrida? A mulher, a convivente, veio pessoalmente à sede do nosso serviço, no Rio de Janeiro, e o companheiro dela, o italiano, ele ficou no quarto do hotel, e integrou o ato, assinou a escritura e participou do ato por meio de videoconferência notarial. Então, nós tínhamos ela aqui fisicamente no cartório e ele num quarto de hotel no estado de São Paulo, realizando a escritura de união estável. E foi muito emocionante, porque ele compreendia e falava bem a língua portuguesa, nós o ouvimos previamente para entender que era aquela manifestação de vontade dele, que a vontade dele estava isenta de vícios, e durante a realização do ato, os dois se emocionaram, um em São Paulo no quarto de hotel, ela aqui no Rio, na serventia. E após isso, nós realizamos a escritura da união estável e, por meio do traslado digital da escritura de união estável, ele conseguiu acessar o estado do Rio de Janeiro e conseguiu passar pela fronteira entre os dois estados, comprovando que ele convivia com uma brasileira em união estável e que ela era natural do Rio de Janeiro. Então, foi um momento bastante impactante, entre outros exemplos que eu poderia apresentar para vocês durante esse período de pandemia. Então, não só o cartório se colocou mais próximo da população, se colocou de forma mais efetiva, trazendo respostas rápidas e eficazes como essa, como mais uma vez demonstrou que exerce uma função social e que se mostrou presente durante um dos períodos mais críticos de saúde pública da humanidade. Qual a sua visão sobre o futuro da atuação do tabelionato de notas na prestação dos serviços à população? Bom, o futuro chegou, né? Então, acho que a minha fala resume um pouco o que era o futuro, deixa de ser futuro para ser uma realidade presente. Então, hoje, cada vez mais nos capacitamos, cada vez mais nos modernizamos como classe, como entidade, como instituições. A prova viva esse encontro que nós estamos tendo nesse momento, né? E temos aí à vista o cartório 0.0 ao lado da justiça 0.0. E entendendo o cartório, entendendo as serventias extrajudiciais, não mais como uma ferramenta para, abre aspas, um mero desafogo da jurisdição, um mero antídoto da jurisdição. Porque quando se pensou na extrajudicialização, se pensou como um mecanismo para, abre aspas, salvar a jurisdição, como um mecanismo para
tangenciar, para bordear essa crise, mas nós mostramos que nós somos muito mais do que isso. Nós, como instituição, como serviço, nós mostramos que nós somos mais uma porta para atender a população, mais uma porta para o acesso à ordem jurídica justa. Então, antes, falávamos em acesso à justiça, né? E agora se fala em acesso à ordem jurídica justa. E quando se fala em acesso à ordem jurídica justa, estamos pensando em eficiência, em celeridade, em economicidade, em racionalização de recursos. Então, hoje, um inventário de 40 anos, 40 anos se arrastando no judiciário, eu consigo resolver no cartório em 15 dias, um formal de partilha, que essa advogada levou mais de um ano para ser expedido pela vara de órfãos e sucessões, no cartório, através de uma carta de sentença notarial, eu consigo expedir esse formal em 5 dias. Então, a gente está falando de mais de um ano no judicial para 5 dias no extrajudicial. E com a expedição de uma carta de sentença notarial, que vai ser acolhida, que vai ser recepcionada pelo registro de imóveis, pela serventia registral, com a mesma validade, com a mesma eficácia desse formal de partilha que leva anos para ser expedido na justiça. Então, cada vez mais nos colocamos ao lado da população para trazer essa racionalidade dentro do chamado sistema multiportas de acesso à justiça. Então, como o próprio nome diz, a justiça, o judiciário, não é a única porta de acesso a direitos, é uma delas, né? E o cartório se apresenta como mais uma porta, como mais uma forma de acesso. E o sistema, como o próprio nome diz, ele não é excludente, ele é um sistema que oferece à parte a possibilidade de escolha. Então, os inventários extrajudiciais, dentro da Lei 11.441, ele traz à parte a possibilidade de escolher entre a via judicial ou a via extrajudicial. O divórcio pode ser realizado pela parte na via judicial como na via extrajudicial. Então, o sistema, ele é um sistema concorrente, ele não é um sistema excludente, né? E bastante interessante disso tudo é a gente observar que esse sistema é um sistema que veio para ficar, é um caminho sem volta. O Código de Processo Civil de 2015, ele prestigia e codifica os mecanismos alternativos de acesso à justiça. E quando se fala acesso à justiça, não é acesso à jurisdição estrito sensu, é acesso a direitos, é acesso à ordem jurídica justa. E é por isso que nós estamos aqui, justamente para a gente se colocar dessa forma, não só no futuro, mas no presente, porque, como eu falei inicialmente, o futuro chegou e é agora. O cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral. De que forma o cartório de notas pode colaborar no processo de desburocratização? Os cartórios já vêm contribuindo para a desburocratização, os notários e registradores, né, se colocando toda a categoria, vem atuando de forma cada vez mais técnica, com cada vez maior qualificação, como você mesmo me perguntou. Eu tenho, além de ser professora, numa pós-graduação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ministrando uma disciplina de tabelionato de notas, porque no passado isso era impensável. Hoje nós temos vários projetos de pesquisa em andamento em relação às possibilidades de legislações para desjudicializar demandas, desjudicializar controvérsia, e os próprios cartórios estão, de uma maneira geral, cada vez mais envolvidos com esse processo, justamente com vista a essa desburocratização e integração a esse sistema multiportas de acesso à justiça, de acesso a direitos. Doutora Vanelli, muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vinda ao Cartório Contemporâneo. O testamento é o documento que define o destino dos bens de uma pessoa após o seu falecimento. O testador indica como quer que seu inventário seja feito.
Para os que possuem herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes ou cônjuge, o testamento só pode versar sobre 50% do seu patrimônio, devendo o restante seguir a forma prevista em lei. A doutora Ana Cristina é titular de registro de imóveis em Mariana, Minas Gerais. Ela vai falar conosco sobre a regularização fundiária no estado. Tudo bem com a senhora? Duda, muito obrigada pelo convite. É um espaço muito importante para a gente estar aqui, né, falando dos cartórios. E queria agradecer, então, à TV Justiça pelo convite. Doutora Ana, a senhora é uma registradora. Uma das perguntas recorrentes do programa é o que faz um registrador de imóveis? Pois é, aparentemente não é uma pergunta de resposta simples, né? Porque o registrador de imóveis faz várias coisas, embora muita gente ache que a gente só bata carimbo, né? Mas, em essência, né, o registrador de imóveis, garante a segurança jurídica das transações imobiliárias, né? Então, toda vez que se compra, se vende, se doa, se desapropria um bem imóvel, essas transações são levadas, né, ao registro, que a gente chama de fólio real, e ficam lá consignadas, né, de modo que elas têm uma utilidade pública. Qualquer pessoa pode ter acesso aos dados do registro de imóveis. Mas nós não trabalhamos apenas com os imóveis mesmo, né, em si. Nós também trabalhamos como um braço do setor produtivo. Então, nós registramos cédulas, cédulas de crédito, cédulas rurais, penhores, né, que isso aqui é uma garantia sobre bem imóvel. Mas, em essência, é isso, né? O registro de imóveis, inclusive, ele nasce a partir da hipoteca, né? Os bens precisavam ser dados em hipoteca para garantir os empréstimos, e o registro de imóveis não nasce para transmitir a propriedade, ele nasce para garantir a hipoteca, para registrar a garantia real quando um bem era dado, né, como pagamento de uma dívida não paga, né? Então, a origem do registro de imóveis está exatamente no negócio, no mercado, né? E é com isso que nós trabalhamos hoje. O registro de imóveis é um braço, né, bastante importante para o mercado de crédito de modo geral, não apenas o mercado imobiliário, porque nós estamos ali para garantir a segurança jurídica daquele negócio. De tal modo que só pode vender, por exemplo, um imóvel aquele que é seu proprietário, né? Também só pode dar em garantia um imóvel aquele que é seu proprietário. E para saber quem é o proprietário de um imóvel, quem tem os direitos sobre aquele imóvel, você precisa consultar, né, o cartório de registro de imóveis. E não apenas os direitos de propriedade, né, todos os direitos reais, ou seja, direitos relativos aos bens imóveis, são também levados ao registro de imóveis. Então, os usufrutos, as hipotecas, as alienações fiduciárias, as servidões, tudo isso é levado para o registro de imóveis. Então, o nosso trabalho, ele é um trabalho bastante amplo, né, e que, de modo geral, visa dar segurança jurídica ao mercado de crédito e às transações imobiliárias. O que seria democracia participativa na questão da regularização fundiária urbana? Embora o Brasil tenha um sólido regime jurídico, né, da propriedade, a gente tem um sistema de circulação da propriedade formal bastante eficiente, né, que são exatamente os registros públicos. Nós não podemos ignorar o fato de que boa parte da nossa população está à margem desse sistema formal da propriedade. Então, no Brasil, cerca de 50% dos imóveis não estão, né, lá no fólio real dos cartórios de registros de imóveis. E isso é um problema para o Brasil, né, porque isso gera pobreza, né, isso condena o Brasil à pobreza e ao subdesenvolvimento. A REURB, né, que é a minha área de trabalho, que é a regularização fundiária, ela visa tratar este problema, né? Então, o nosso trabalho é para trazer para a formalidade esses imóveis que estão no setor informal, né, nos sistemas paralelos de registro da propriedade. E, dentro desse contexto, esse trabalho de regularização fundiária, ele precisa ser, né, democrático e multidisciplinar, ou seja,
Para fazer regularização fundiária é preciso haver um consórcio de participantes, né? Uma série de atores envolvidos. Então, registros de imóveis, municípios, arquitetos, todo mundo que faz a parte técnica, assistentes sociais, né? E sem a participação ampla de todos esses setores envolvidos e principalmente das comunidades que precisam ser beneficiadas, não dá para fazer regularização fundiária. Então, quando a gente fala de democracia participativa em regularização fundiária, você está falando da essência, né, do próprio procedimento de REURB. Todo o procedimento de REURB prescinde, necessita, né, sobrevive exatamente dessa pluralidade de participantes e da ampla manifestação de todos os envolvidos. A senhora poderia contar um pouco sobre como foi a experiência da regularização fundiária em Minas Gerais? Bom, eu sou presidente, né, do Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais, que é uma associação que congrega os hoje quase 330 cartórios de registros de imóveis do nosso estado. Nessas condições, né, o CORE lidera um trabalho bastante inovador em Minas Gerais, visando desenvolver e publicizar a regularização fundiária. Desde 2015, não me recordo agora ao certo, mas acho que talvez 16 ou 17, nós temos na nossa estrutura, né, de associação uma diretoria de regularização fundiária, né, onde a gente debate exclusivamente esse tema. É uma diretoria que já está ativa há muitos anos, tem uma experiência bastante grande. Hoje, quem está à frente dessa diretoria é a minha colega Michele Freire, registradora em Virginópolis e doutrinadora, né, na área da regularização fundiária. E a partir desse trabalho do CORE, a gente começou a puxar os outros atores, né? Então, o CORE, eu me recordo que antes da pandemia, 2018, 2019, eu, a Michele, o Fernando, que era o então presidente do CORE, nós íamos literalmente panfletar nos congressos da AMM lá em Minas, né, que é a Associação Mineira de Municípios. Então, a gente ia panfletar, a gente ia atrás dos prefeitos, seu prefeito, temos que fazer REURB. E aí nós fomos criando interlocução com vários atores. Hoje nós temos várias parcerias, né, várias instituições envolvidas com a regularização fundiária e um trabalho que começa a dar frutos. Então, para vocês terem uma ideia, apenas no ano de 2020, Minas regularizou aproximadamente 32 mil unidades no estado, né, a partir da iniciativa dos cartórios de registro de imóveis. Então, é um trabalho já bastante consolidado e que agora começa a dar, né, os seus primeiros frutos. Embora a gente tenha muito orgulho desse número, né, de 32 mil e que vem crescendo a cada ano, a gente sabe que isso ainda é muito pouco. Então, a gente ainda precisa trabalhar muito para poder regularizar 30 milhões de imóveis, né, que hoje são irregulares no Brasil. Qual foi a importância da REURB para a população? Bom, a regularização fundiária, sob a perspectiva, né, do registro de imóveis, como é que a gente trata, né? A gente trata como uma função social do registro de imóveis. Eu acredito, e lá no CORE Minas todos acreditamos, que todo registrador de imóvel, todo notário, todo registrador civil, enfim, temos, né, uma responsabilidade para com a comunidade onde estamos inseridos. Então, a gente, dentro dessa perspectiva da função social, é que a gente faz esse trabalho de regularização fundiária que é absolutamente fundamental para a população, né? É uma entrega que os cartórios fazem para a população. E para vocês terem uma ideia, dessas 32 mil unidades que eu mencionei para vocês, cerca de 90% foram feitas através de REURB-S, né? Foram regularizadas por meio da REURB-S, que é uma REURB voltada, né, para a população de baixa renda e que, não, portanto, não paga emolumentos, né? Então, os cartórios fazem de graça, né, visando atender a cidadania, os direitos mais básicos do cidadão, que é o de ter um teto, né, onde morar, um teto que ele possa ter segurança de estar debaixo dele, um teto que ele possa ter a garantia de que ele não vai ser retirado, né, daquela casa, que ele não vai ser, né, não vai haver uma desocupação. Inclusive, a gente trabalha com um estudo bastante interessante,
de um economista chamado Maurício Serpa, né, em que ele prova, por A mais B, por dados, que a regularização fundiária tem impacto positivo, inclusive, sobre o trabalho infantil. É um estudo muito interessante que ele fez na cidade de Osasco, né, em 2 comunidades que foram regularizadas, e dentre os efeitos da regularização fundiária, ele conseguiu comprovar que existe o aumento da jornada de trabalho dos adultos e a diminuição do trabalho da jornada das crianças. E quando eu comecei a ler esse estudo, eu fiquei me perguntando, né, mas como, né, como é que se dá esse desdobramento, né, como é que a regularização da propriedade desdobra em menos trabalho infantil? E a explicação do Maurício, é muito interessante. Ele diz o seguinte, ele fala, olha, enquanto aquelas pessoas moram naquela comunidade sem um título formal da propriedade, a família vive em sobressalto com receio de ser retirada daquela casa. Então, os adultos precisam permanecer em casa para guardar, né, a sua residência, para guardar o seu teto. A partir do momento que ele tem a formalização da propriedade no seu nome, o adulto pode sair de casa para trabalhar. Então, você inverte a lógica, né? Ao invés de o adulto ficar em casa tomando conta da casa, né, para não ser desalojado, e a criança sair para trabalhar, quando você titula aquela família, o adulto fica em casa, a criança fica em casa e o adulto pode sair para trabalhar. Então, a regularização fundiária, a gente sempre fala que ela é um processo de win-win, né? Um ganha-ganha, né? Todas as pessoas envolvidas ganham. O município ganha, os cartórios ganham, a cidade ganha, o cidadão ganha, né? E especialmente ganham esses beneficiários de mais baixa renda. Qual o maior benefício da atuação dos cartórios para a sociedade brasileira? Pois é. Quando a gente estava falando da regularização fundiária, eu falei um pouco sobre a função social, né, do registro de imóveis. E a função social é exatamente isso, né? É o registrador mostrar para a comunidade como ele é importante para aquela comunidade. Então, se você tem um registrador não comprometido, né, com aquele desenvolvimento, com aquela cidade, com aqueles cidadãos, ele pode, inclusive, prejudicar o desenvolvimento econômico de uma cidade. Colocando, por exemplo, obstáculos que não são pertinentes, que não são devidos, né? Mas, ao contrário, em sentido contrário, você também tem um outro movimento, que é esse o que nós defendemos, né? Que é a participação do registrador com a comunidade, o seu compromisso com a comunidade. E isso se desdobra de várias maneiras. Primeiro, exercendo a sua atividade de maneira profissional, né, de maneira tecnicamente correta e adequada, mas também participando daquela comunidade e ajudando aquela comunidade na solução dos seus problemas. Eu, por exemplo, sou há cerca de 5 anos presidente do Conselho de Patrimônio de Mariana, né? Mas o que patrimônio tem a ver com registro de imóveis? Né? Tem tudo, né? Porque o registro de imóveis está intimamente ligado à cidade, assim como o patrimônio está. A cidade onde eu sou titular, onde está minha serventia, é Mariana, que é uma cidade histórica, a primeira cidade de Minas, e é uma cidade que precisa muito, né, desse zelo, né, dessa atuação zelosa do registrador. Por quê? Porque é um patrimônio nacional, né? Mariana não pertence apenas a Mariana, os monumentos de Mariana não pertencem apenas a Mariana. E a minha atuação vai muito nesse sentido, né, de ser participativa na comunidade, de ajudar a comunidade com o meu conhecimento técnico, que a gente sabe que o registrador de imóveis é muito preparado e tem um conhecimento técnico bastante relevante para ser utilizado em prol da sociedade de um modo geral. Sobre a proteção e concretização de direitos fundamentais, quais formas o registrador imobiliário protege a propriedade imobiliária? Quando a gente falou de REURB também, a gente falou um pouco sobre isso, né? Como eu disse, o direito de propriedade é um direito fundamental, né? Ele está lá no artigo 5º da Constituição Brasileira, assim como o direito à moradia também. E os registros de imóveis, principalmente, lidam diretamente com esses dois direitos. E aí, zelar pela preservação, pela garantia do exercício do direito de propriedade, que está na essência, né, da sociedade moderna, é um privilégio imenso, gigantesco,
mas também é uma imensa responsabilidade, né? Se você pensar que o registrador, é pelas mãos do registrador que se constitui e se destitui a propriedade, né? Que se constitui e se destitui os direitos reais, se destituem os direitos reais. Então, é uma responsabilidade imensa e que a gente tem que fazer, exercer com muita propriedade, mas também com muita empatia, né? Como é que você gostaria, você registrador, né, de ser tratado numa repartição pública, né, num serviço público? Como é que você gostaria que o seu imóvel fosse tratado, né? Como é que os seus direitos relativos àquele imóvel fossem tratados? Então, a função do registrador é de muita responsabilidade, mas definitivamente requer também muita empatia. Comparando a proteção da propriedade imobiliária pelos cartórios brasileiros com outros países, é possível verificar e afirmar vantagens do modelo brasileiro? Nossa, essa pergunta é interessantíssima, Duda. A gente vê, né, recorrentemente posts em redes sociais, né, matérias em jornais não especializados, na mídia geral, sempre falando assim, o cartório é uma jabuticaba brasileira, né? Bom, se é uma jabuticaba brasileira, eu vou dizer para você que é uma jabuticaba que está dando frutos em vários países do mundo. Por quê? Porque cartório não é exclusividade no Brasil, né? Todas as sociedades modernas possuem cartório, ou ao menos um sistema formal de registro da propriedade. Costuma se comparar muito com o sistema americano, por exemplo, né? Lá nos Estados Unidos não tem cartório, né? Mas existe um sistema de registro formal da propriedade. Não é feito por delegatário, não é um serviço público, é um serviço privado e é um serviço que está na origem da crise do subprime de 2008. Quem fez um trabalho sensacional sobre esse tema e que eu tive o prazer de ver a apresentação da semana passada foi a doutora Bianca Castelar, que é registradora em Joinville, Santa Catarina, que defendeu a tese de doutorado dela, né, fazendo uma comparação com o sistema do registro formal da propriedade nos Estados Unidos e o sistema de registro da propriedade formal no Brasil. E ela avaliou, se eu não me engano, a eficácia, a segurança e o custo, né, dos registros de propriedade no Brasil e nos Estados Unidos. E a conclusão da doutora Bianca, vou aqui dar um spoiler, é de que no Brasil o sistema do registro formal da propriedade é mais eficiente, mais seguro e mais barato do que o americano. Mas como é que pode? Nos Estados Unidos não tem taxa de cartório, não tem essa burocracia, não tem carimbo. Você pode até não ter cartório. Mas você tem noção do valor do seguro para essa transação? Porque como você não tem um sistema como o brasileiro, né, em que você tem o encadeamento público da transferência daquela propriedade, você não tem certeza se o sujeito que está te vendendo o imóvel é de fato o dono daquele imóvel. E como é que você soluciona isso lá no mercado americano? Através do pagamento de um seguro que, obviamente, né, tem um custo muito maior do que as taxas cartoriais no Brasil. Então, eu disse para a Bianca, né, quando ela terminou a defesa da tese dela, que eu assisti pelo YouTube, eu falei, Bianca, você acaba de prestar um imenso serviço público ao Brasil. Porque você comprovou por dados, você comprovou através de um método científico, aquilo que nós dizemos há anos, né? Que o Brasil tem um dos sistemas de registro da propriedade mais eficientes e adequados do mundo, né? Agora, uma coisa é isso vir do registrador, né? Que está ali trabalhando com aquilo, e outra coisa é isso vir de uma pesquisa científica que comprova esse fato por meio de dados. Embora, preciso registrar, o próprio Banco Mundial tenha relatado isso naquele relatório do InBusiness, né? E que agora foi, inclusive, recentemente cancelado por problemas metodológicos, né? Que envolviam os interesses dos Estados Unidos. E o próprio Banco Mundial diz, né, que o sistema registral brasileiro é seguro, né?
e está entre os de mais baixo custo do mundo. Como a senhora avalia a presença da tecnologia nos cartórios hoje? É outra pergunta bastante interessante também. Os cartórios estão já há alguns anos, né, absolutamente preparados para as inovações tecnológicas do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Eu vou dar para vocês o exemplo da Central de Minas Gerais, que foi recentemente transferida, teve a sua operação transferida ao ONR, mas foi desenvolvida pelo Core Minas, né, a associação que eu presido, no ano de 2016, e que já, desde 2016, oferece, né, em relação aos registros de imóveis de Minas Gerais, todo e qualquer tipo de serviço. Então, na CRI Minas, né, você consegue protocolar qualquer título, né, seja ele físico, seja ele eletrônico. Você consegue pedir certidão de qualquer imóvel em Minas Gerais. Você consegue fazer busca por CPF, por CNPJ. Você consegue visualizar matrículas. Então, quando você fala de tecnologia e cartórios, vocês não tenham dúvida, sombra de dúvida, de que nós estamos totalmente preparados. Entretanto, é preciso reconhecer que esse padrão que foi desenvolvido em Minas e em outros estados, né, por exemplo, São Paulo sempre teve, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, não chegou, infelizmente, a todos os estados. Então, o que nós temos hoje é uma situação muito heterogênea. A gente tem alguns estados que não ofereciam até a operação do ONR nenhuma ferramenta de registro eletrônico, mas isso foi corrigido com a criação do ONR. Esse alinhamento, ele está acontecendo, né? E nós estamos trabalhando, assim, totalmente dentro do mundo tecnológico. Existem uma série de iniciativas para uma série de problemas e soluções, né, que nós temos trabalhado e que vocês vão saber muito em breve, né? Afinal de contas, nós estamos aí na era da tokenização, né? Já houve a tokenização da arte, da cultura, do esporte, e agora a tokenização começa a chegar também no mercado imobiliário. E isso certamente vai provocar novas demandas e certamente a oferta de novas soluções tecnológicas pelos cartórios de modo geral. E vocês não tenham sombra de dúvida de que nós estamos perfeitamente preparados para isso. Qual a sua visão sobre o futuro da atuação do registro de imóveis na prestação dos serviços à população? Pois é, essa também é uma questão super importante, né? Eu acredito que o futuro do registro de imóveis está intimamente ligado a dois fatores. A desjudicialização, né, que está atrelada à função social do registro, e o vetor tecnológico, né? Do ponto de vista da desjudicialização, nós já sabemos, isso está amplamente comprovado por várias iniciativas legislativas, que quando você transfere um registro do sistema judicial para o extrajudicial, você tem ganhos bastante relevantes, né, em vários sentidos. Celeridade, até mesmo custo, eficiência. Então, enquanto você leva, 5, 10 anos para processar uma usucapião judicial, nos registros de imóveis, hoje, nós processamos a usucapião extrajudicial em 1 mês, no máximo 2, né? Porque ele tem algumas peculiaridades que exigem, por exemplo, publicação de edital com prazo, né, para manifestação, então leva cerca de 2 meses. O procedimento de retificação de área, que foi desjudicializado lá em 2004, praticamente desapareceu do Poder Judiciário. Você não tem quase hoje mais retificação de área judicial, né? Eu acredito que mais de 90% hoje seja feita nos cartórios. Da mesma forma, os procedimentos de divórcio, separação, partilha, inventário, né? Que a mesma coisa, eram 10 anos lá na justiça, malhando em ferro frio, e hoje você faz em 1 mês nos cartórios. Então, a desjudicialização é, sem sombra de dúvida, o futuro, né? E aí eu digo não só dos cartórios, mas da sociedade, do sistema jurídico brasileiro, eu diria. E é até muito curioso que eu vejo as pessoas falando assim, eu detesto cartório é só burocracia, esse pessoal só bate carimbo. Olha, essa pessoa certamente nunca precisou fazer um inventário na vida dela, né? Nunca precisou fazer uma retificação de área, nunca precisou entrar com uma ação de usucapião. Infelizmente, parte do nosso senso comum, né, repete essa falácia que é dizer que cartório só serve para burocracia e bater carimbo.
A outra ponta, ou o outro braço, eu acho que o Registro de Imóveis tem muito futuro, é exatamente no desenvolvimento tecnológico. E nós precisamos, né, compreender, nós registradores e nós, Poder Judiciário, que nos fiscaliza, e nós como sociedade, que algumas ferramentas hoje são simplesmente essenciais para a sobrevivência da atividade e do sistema seguro, eficiente e de baixo custo que nós vivemos hoje, mais uma vez, me remetendo ao trabalho da Bianca, uma das conclusões, né, a que ela chega na apresentação da tese dela, eu ainda não li a tese, não está disponível, não foi ainda publicada, é de que nós precisamos ofertar ao mercado a Central Nacional de Gravames, né, que é uma central que vai consolidar ou vai receber todos os tipos de garantia que forem ofertadas no mercado de crédito, né, tanto as imobiliárias quanto as móveis, né. E é um desenvolvimento que eu acredito que a presidência do ONR deva se comprometer com ela em breve. O cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral. De que forma o cartório pode colaborar no processo de desburocratização? Essa pergunta também está intimamente ligada à anterior, né? Existem inúmeras formas dos cartórios contribuírem para o processo de desburocratização. A desjudicialização que eu mencionei anteriormente é uma delas, né? Então, quando você reduz o reconhecimento de um direito, como a uso campeão, por exemplo, né, o prazo de 10 anos de processamento para 2 meses de processamento, o que é que você está fazendo a não ser ajudar a desburocratizar, né? Quando você retira do Poder Judiciário o fardo, né, de processar uma retificação diária, que é um procedimento em que você não tem atribuição de direitos, mas que até 2004 era exclusivamente judicial, quando você retira esse fardo do Poder Judiciário e passa para os cartórios, deixa de ser um fardo, né? Passa a ser uma desburocratização também. Então, a desjudicialização certamente é um caminho. Da mesma forma, os processos tecnológicos também são um caminho. Então, eu acho que a gente precisa avançar, por exemplo, na questão dos documentos eletrônicos, né, dos dados estruturados, trabalharmos mais para recebermos documentos totalmente estruturados, totalmente eletrônicos, então arquivos né, em XML, em JSON, né, linguagem, né, de computador, por assim dizer, de tal modo que você não tenha trabalho duplo, trabalho triplo. Então, eu vou dar um exemplo. A MP 1085, que está vigente no momento, ela trouxe um dispositivo que pouca gente deu importância, que está lá, se eu não me engano, no artigo 76 da Lei 3465, que vai dizer que os processos de regularização fundiária agora têm que ser totalmente eletrônicos. É claro que não se transforma um processo analógico em eletrônico a partir de um dia para o outro, a partir de uma lei que entra em vigor, né? De uma MP que não tem vacatio legis. Mas é um direcionamento que muito em breve vai se tornar uma realidade. Quando o município faz, por exemplo, o cadastramento dos moradores, né, ele faz aquilo, ele faz aquele trabalho manual todo de colher nome, de colher estado civil, de colher documento, parará. E aí ele transforma aquilo num arquivo eletrônico, uma planilha de Excel, por exemplo, né? E quando ele vai mandar para o cartório, ele tem que transformar em papel para o cartório receber. Ainda que seja um papel digitalizado, mas é papel, né? É um dado, ou são dados, que poderiam seguir de maneira totalmente estruturada para o registro de imóveis. Então, vai direto, né, do cadastro feito pelo município para o indicador pessoal do registro de imóveis. A gente tem muito ainda que evoluir nesse caminho, mas eu não tenho sombra de dúvida. A gente, por exemplo, lá no Core Minas já está trabalhando soluções para essas questões aí, né, da regularização fundiária e dos arquivos de dados estruturados. Precisamos também reconhecer a importância de aceitação da assinatura avançada, né, que ainda não é plenamente aceita aí pelo nosso Poder Judiciário, né, que nos fiscaliza, que é também, a meu ver, um caminho sem volta. O próprio governo tem trabalhado nisso através da plataforma GovBR. Então, eu acredito que isso, em 2022, nós vamos ter um salto, né, de soluções tecnológicas e desburocratizantes, né, a partir aí das novidades que estão chegando, né, tanto com a MP 1085, quanto
com o PL das garantias, né? Que no que diz respeito aos cartórios, certamente trará muitos impactos positivos. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa completo, temos uma reprise segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!